Muito boa noite, graça e paz, queridos. Eu sou o Bispo Honorei Padilha, da Igreja Santuário da Paz, o centro de avivamento, mais conhecido como Sampaz Church. Eu agradeço a Deus e louvo a Deus pela tua vida, por você que está entrando nesta live e está compartilhando com alguém, ligando para alguém, para que nós possamos alcançar milhares de pessoas. Louvamos a Deus pela tua família e nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, eu tenho certeza, tenho uma mão estendida sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E eu quero convidar você para entrar em oração comigo, aí aonde você se encontra, ok? Vamos falar com Deus nesta hora. Maravilhoso e eterno Pai, Deus Criador dos céus e da terra, ó meu Deus, nós não estamos juntos fisicamente, mas estamos unidos, interligados aqui pelas redes sociais e ligados na fé, na mesma visão, no mesmo amor, no mesmo propósito. E eu tenho certeza, meu Pai, Tu tem algo preparado do céu para as nossas vidas nesta hora. Venha atingir as pessoas, venha tocar nas pessoas que estão entrando nesta live. Meu Pai, eu oro por elas, para que elas não apenas façam uma passagem rápida, entre, olhem e saiam da live, mas que permaneçam pegando palavra por palavra. Eu sei que Tu tem durante todo esse tempo uma bênção especial para cada vida. Nós oramos pelos enfermos, pelos doentes, os hospitalizados, os encarcerados, que Deus venha visitar a tua casa, a tua família, e que a crise, o problema, a dificuldade que você está enfrentando, você venha ter vitória. Eu declaro a bênção na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos. Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Olha, eu não sou cantor, mas eu vou cantar uma canção com vocês. Gostaria que vocês cantassem comigo aí na sua casa, tá bom? Porque nós estamos, na verdade, louvando ao nome do Senhor. Vamos cantar digno de glória, digno de honra. Vamos então adorar o Senhor Jesus. Vamos lá? Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para o Teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para o Teu nome exaltar, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilha fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para o Teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para o Teu nome exaltar, porque grande és Tu, maravilha fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilha fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual
A ti não há outro igual. A ti, graças a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Ainda é tempo para você ligar para alguém, compartilhar com alguém, para que nós possamos espalhar a mensagem de Cristo. E a bênção desta noite não fique restrita apenas à tua vida, à tua casa, mas você possa espalhar aos teus amigos, aos teus colegas das redes sociais. Bem, eu quero mandar um abraço para a cidade de Lajeado. Eu estarei nesse sábado, juntamente com a Bispa Marta, minha esposa, na cidade de Lajeado, nesse sábado, dia 11 de julho, inaugurando o novo prédio do Sampaz Church, a nova Igreja Santuário da Paz, aí no bairro Santo Antônio, na rua Santo Antoninho, 156. Aí em Lajeado, você que mora em Lajeado, de Santa Clara do Sul, é o meu convidado para estar conosco também neste sábado. O meu abraço à família Sampaz, que está ligadinho conosco, aos pastores, obreiros, obreiras, evangelistas, corpo diaconal, a juventude da igreja, os ministros de louvor, os músicos da casa de Deus. Um abraço a todos vocês, as famílias e a todos aqueles que estão ligadinhos com a gente. Você pode ir escrevendo aí no chat, né? Vá deixando a tua mensagem, o teu pedido de oração, porque eu estarei na madrugada, nesta madrugada, orando pelos teus pedidos. Então, nós estaremos clamando a Deus. Coloque aí o teu pedido, coloque o nome da tua cidade, da onde que você é, ok? Se você pertence a alguma denominação, coloque o nome da sua igreja. Se você não tem nenhuma religião ou é de outra religião, coloque aí, meu nome é tal, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou evangélico, eu peço oração por tal e tal pessoa, e nós vamos orar. E esta madrugada também estaremos orando. Mas hoje, também nesta live, eu estarei clamando a Deus em teu favor. Eu quero lembrar que aqui em Pelotas nós estamos com as igrejas, os templos, e a maioria do comércio está de portas fechadas, porque Pelotas entrou na bandeira vermelha. Nossos vizinhos em Rio Grande, se não me engano, estão com bandeira preta, e nós estamos então impedidos, em obediência ao governo, de fazer um culto presencial. Mas nós, nesta terça-feira, inauguramos oficialmente, é inédito, a Igreja Sampaz Church online. Como é que funciona, bispo? É a igreja na tua casa através da internet. Mas vai durar enquanto durar a pandemia? Não. É para sempre. Nós não vamos mais parar com a igreja online. Quando o governo liberar para nós voltar para dentro do templo, nós vamos voltar. Mas a igreja online vai continuar. E você que não está membrado em nenhuma igreja, quem sabe parado na fé, distanciado de Cristo, e através das lives desta igreja, a sua vida tem sido tremendamente abençoado. Eu quero dizer que você, se a cidade onde você mora aí não tiver um Sampaz ainda, por enquanto, você pode se tornar um membro da Igreja Santuário da Paz online. Todas as terças às 7h30 da noite, todas as quintas às 7h30 da noite e todos os domingos às 5 da tarde e às 7 da noite, lives ao vivo aqui, com louvor, palavra, oração, direcionamento. E você vai anotar o meu WhatsApp para que você mantenha um contato direto comigo e eu possa discipular, cuidar de você, lhe orientar. Você pode conversar comigo ou com um dos da minha equipe. Então anote aí o nosso WhatsApp. O código é 53 e o telefone 991 16 17 14. 53 991 16 17 14, tá ok? Aí você vai colocar ali, coloca o teu nome, a tua cidade, tá bom? E nós vamos conversar com você. Você pode se tornar um membro da Igreja Santuário da Paz online.
Enquanto o Sampaz não for aberto na sua cidade, você participa dos cultos conosco. E eu quero lembrar que neste domingo nós teremos a Santa Ceia do Senhor online. Como é que vamos proceder, bispo? Você vai preparar, tá? Vai comprar, ou se você tem em casa, um suco de uva, tá bom? Pode ser uma caixinha pequenininha, pode ser 1 litro, se você quiser, não tem problema nenhum, tá? Você já vai deixar preparado domingo, antes das 5 horas, porque 5 horas eu entro já com a live direto. Você vai deixar um cálice com o suco de uva ali servido. Você vai pegar um pão, um pedacinho de pão. Nós vamos lhe orientar por aqui e juntos nós vamos realizar a Santa Ceia do Senhor online, ligados na mesma fé, no mesmo propósito. Eu estarei orando e consagrando e você estará participando conosco, tá bom? Na live de terça-feira, eu falei que eu ia orientar as pessoas que desejam contribuir com esta obra, porque nós continuamos tendo despesa, nós continuamos pagando luz, nós continuamos pagando monitoramento, todas as despesas naturais da igreja, nós continuamos. Então, estamos em construção, construindo a Catedral da Paz. Vai ser um templo que vai comportar 2.000 pessoas sentadas aqui na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Tá bom? Então nós estamos com obra, com pedreiro, com servente, material de construção, comprando areia, cimento, pedra, madeira, pagando arquiteto, enfim. E a obra continua. E você que deseja de coração se unir a outras pessoas que já estão fazendo assim, eu vou passar para você, tá bom? Como você pode contribuir com amor espontaneamente. Você não sentir no coração, não faça, só faça se você sentir no teu coração, tá bom? Tá ok? Então, nós vamos dar para você. Você pode fazer o seu depósito no Banrisul, tá? Banco do Estado do Rio Grande do Sul, agência 0772. Agência 0772, a conta 3585 20 6808. 3585 20 6808. No final, eu estarei dando o Banco do Brasil, agência 2950-5, Banco do Brasil, agência 2950-5, conta 14977-2, conta 14977-2. Pelo meu WhatsApp também eu posso lhe oferecer as orientações, tá bom? Graças a Deus. Nós vamos cantar mais uma canção e em seguida, enquanto você está aí escrevendo, colocando o teu pedido de oração pelo teu pai, pela tua mãe, por um filho, pelo teu lar, pelo teu casamento, por alguém que você está precisando, alguém que está desempregado, né? Alguém que está com falta de paz no coração, coloca aí o teu pedido, nós estaremos orando por você e a sua família. Vamos cantar mais uma canção. Nesta noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Graças a Deus. Eu acredito que seja dó maior. Vamos lá? Vamos adorar o Senhor Jesus. Na sua casa, você pode cantar comigo, tá bom? Nesta noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus.
Amém. Graças a Deus. Eu quero, então, passar a meditação da palavra de Deus e eu quero compartilhar com você uma passagem que está na sua Bíblia aí, no Evangelho de João, no capítulo de número 21, no versículo 15, 16 e 17. Eu vou ler com você, tá ok? Diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes outros, ou do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: então cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez. E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te amo. E Jesus então disse para ele: então apacenta as minhas ovelhas. O tema da minha palavra para você nesta noite é vivendo acima da média. Ora, geralmente nós vivemos na média, né? Quem não passa por isso, quem não passa por aquilo, e você vive uma vida na média em que a maioria das pessoas estão vivendo. A maioria das pessoas diz assim: ah, meu casamento, queria tanto que fosse uma nota de 1 a 5, fosse 5, mas eu estou na média de todo mundo aí, nota 2, nota 3, vivendo na média. Quantos cristãos estão vivendo na igreja na média da maioria de todo mundo? Tropeça aqui, levanta, cai, tropeça de novo, levanta, uma hora está forte, outra hora está fraco, uma hora está animado, outra hora está desanimado, uma hora está cheio da glória, outra hora está vazio da presença de Deus, outra hora está pulando na igreja, saltando, gritando, glorificando, levantando as mãos, batendo palma, outra hora está de cabeça gacha, não tem vontade de cantar, não tem vontade de orar. Uma hora está consagrado, buscando a Deus em oração, indo para o monte orar, fazendo consagrações a Deus, jejum. Outra hora não ora mais, não consagra. Vive na média, altos e baixos, altos e baixos. E hoje eu quero falar uma coisa, vivendo acima da média. Sabe, a gente olha tantas pessoas da Bíblia e eles se destacaram em tantas coisas. E como nós gostaríamos de ser como eles. Eu me lembro há uns anos atrás, talvez 15, 20 anos atrás, quando Deus começou a levantar o ministério do pastor Marco Feliciano. E o Marco Feliciano foi um homem tremendamente usado por Deus em mensagens, em pregações. Tive a oportunidade de estar com ele, de ouvi-lo pregar a palavra na presença, juntamente, presencialmente com ele. E conheci Napoleão Falcão, homens cheios da glória de Deus. Conheci Hidecaso Takayama, grandes pregadores ungidos que se levantaram e se ergueram, e era o sonho de todo mundo ser usado como eles, porque eles se tornaram referencial de pregações. E eu me lembro quando o Marco Feliciano tinha a sua maneira peculiar de se vestir, né, com aquele terno, com aquela camisa bacana e com aquele suspensório. E eu me lembro que todo mundo queria ser parecido com ele, e todo mundo começou, os pregadores compraram suspensórios e se vestiam como ele, me entendeu? Porque ficavam encantados com o ministério, queriam copiar a sua maneira de ser, de se portar, e alguns até falando como eles, com o mesmo tom de voz, porque aquilo nos atraía, aquela unção na vida deles nos atraía, e as pessoas ficavam encantadas, e virou quase que uma moda no Brasil, né? Copiar os grandes pregadores, copiar a maneira deles pregarem, o estilo deles pregarem, né? E muitas vezes eu vi isso acontecendo, e até mesmo eu vi acontecendo até dentro do nosso próprio ministério, da nossa igreja. E a pergunta é: por que as pessoas querem se vestir como eles, querem se portar como eles, falar como eles? Sendo que, na verdade, a unção que existe na vida do homem,
Eu não vou ter a unção de alguém porque eu vou me vestir como ele. Eu não vou ter a unção que está sobre aquela pessoa porque eu vou falar como ele, eu vou gesticular como ele. Não. Cada um tem a unção segundo a vida que vive com Deus. E as pessoas que vivem acima da média são pessoas que se destacam. O que é viver acima da média? Eu vou lhe dar um exemplo. Imagine que você pegasse 500 garrafas de refrigerante de 300 ml e colocasse todas de pé num salão. E de repente, lá no meio, você pega uma garrafa de 2 litros e coloca no meio. Com certeza, todos os olhares iriam se voltar para aquela garrafa de 2 litros, porque ela estava acima da média. Todas as outras demais eram de 300 ml, mas uma lá no meio se levantou e se destacou, porque ela é maior. Ela se destacou, era impossível não olhar e não prestar atenção nela, porque ela teve um destaque além das outras. As outras estavam mais ou menos todas numa média. Você já viu que às vezes a gente começa frustrado na vida, um casamento frustrado, um ministério frustrado, então a gente, para se consolar a si mesmo, começa a dizer, não, eu não sou o único que está vivendo assim, eu não sou o único que está sofrendo assim, eu não sou o único que está passando por isso que eu estou passando, há outras pessoas mais, e você está se colocando na média, dizendo, eu não sou a única pessoa. Eu não sou a única pessoa vivendo na miséria, eu não sou a única pessoa que não tenho a minha casa própria, eu não sou a única pessoa que eu não tenho um veículo para andar, eu não sou uma única pessoa, eu não sou a única pessoa que tem um casamento assim como o meu, tem casamentos até piores do que o meu, tem famílias piores do que a minha. Mas, na verdade, toda pessoa que olha nesse sentido, nessa direção, ela nunca vai crescer, e ela nunca vai ser alguém acima da média. Pelo contrário, geralmente a gente sempre procura para consolar com os nossos fracassos, né? Às vezes a pessoa vive um monte de fracasso, quer ter as coisas, não tem, quer alcançar alguma coisa, não consegue alcançar nada. E qual é o consolo que ela proporciona para ela mesma? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou procurar alguém que esteja pior do que eu. Eu vou ter que olhar para essa alguém e vou dizer assim, puxa vida, eu não tenho tudo o que eu quero, eu não sou mais abençoado, mas tem muita gente que tem menos do que eu. E você começa a procurar o consolo, na verdade, para os seus fracassos. Você está experimentando um fracasso. É claro que você é grato por aquilo que você tem. Eu acho que, eu me lembro quando era criança, às vezes eu não tinha pão para tomar o meu café. E minha mãe colocava farinha de mandioca, engrossava o café e me dava para mim comer, porque não tinha pão. Então, claro que aquele café com aquela farinha, ainda que fosse ruim, era melhor do que não ter um café e não ter uma farinha. É claro que, com certeza, quando você tem um pão e não tem manteiga, não tem uma mortadela, não tem nada, um pão é melhor do que não ter pão nenhum. E eu não estou dizendo que você tem que ser ingrato, não estou dizendo que você tenha que se revoltar contra Deus, porque você está comendo pão e não tem nada para passar no pão. Nós temos que ser gratos, e ser grato é ser agradecido por aquilo que você tem. Não importa se aquilo que você tem é pouco, mas você tem alguma coisa. Talvez as roupas que você esteja vestindo não sejam aquelas roupas que você gostaria de ter, mas você tem uma roupa, ela pode estar surrada, ela pode estar meia desbotada, ela pode não ser o modelo, quem sabe o modelo está ultrapassado, mas a verdade é que essa roupa está lhe cobrindo, está lhe protegendo do frio, e você não pode ser ingrato e se revoltar com Deus, porque a roupa que você tem não é aquela que você queria ter. Nós temos que aprender a ser grato por aquilo que temos. Talvez você não, hoje ao almoçar, não tinha um bife à milanesa, não tinha uma chuleta mal passada, talvez nem uma carne, não tivesse, quem sabe só tinha um arroz e um feijão. Mas um arroz e um feijão, ele é 1000 vezes melhor do que não ter nada para comer. Você não ter coisa nenhuma para comer. E ver os seus filhos chorando,
Então nós temos que, primeiro, ser grato por aquilo que temos. Agora preste atenção, a minha gratidão não tem nada a ver com o meu desejo de crescer. Querer crescer e querer ter mais não significa que eu sou ingrato por aquilo que eu tenho, ainda que seja pouco. Eu tenho que ser grato por tudo que eu tenho. Eu tenho que ser grato pela vida, eu tenho que ser grato pelo ar que eu respiro, eu tenho que ser grato pelo pão de cada dia, seja o pão que for. Eu tenho que ser grato por tudo. Pela minha casa, pela minha família, pelos meus filhos, pela minha esposa, pelos meus netos, pelos meus irmãos, pela igreja. Por exemplo, o meu sonho é ter uma igreja com 2.000 pessoas sentadas, lotada. Nós estamos construindo um prédio para isso. Mas a pergunta é, eu tenho hoje 2.000 pessoas? Eu não tenho 2.000 pessoas. Presencialmente eu não tenho. Porém, eu sou grato por aqueles que estão comigo. E é exatamente essas pessoas que eu tenho, que não são 2.000 e que não são 1.000, são elas que estão ao meu lado, orando, trabalhando, dizimando, ofertando, fazendo jejum, atendendo grupos de comunhão, trabalhando na casa de Deus. São eles. E somos nós, juntos, que estamos trabalhando para alcançar o nosso objetivo. Então eu sou grato a Deus por cada pastor que eu tenho, por cada pastora que eu tenho, por cada obreiro que eu tenho, por cada evangelista que eu tenho, por cada líder que eu tenho, por cada diácono que eu tenho, por tudo, por cada irmão, por cada membro, por cada criança, por cada família. Eu sou grato. Agora, minha gratidão não tem nada a ver com o meu desejo de alcançar o meu objetivo. E eu quero viver uma vida acima da média. Eu não quero viver uma vida acima da média para que as pessoas me idolatrem. Eu não quero viver uma vida acima da média para que as pessoas me batam palma e me aplaudam, ou que me enxerguem como o maior de todos. Pelo contrário, eu vivo naquele propósito de João Batista, convém que eu diminua e ele cresça. Quando eu estou vivendo uma vida acima da média, eu não estou me engrandecendo a mim, mas eu estou engrandecendo aquele que vive em mim. Ora, quando você vive uma vida lá embaixo, uma vida rasa, uma vida quase que na terra, pouquinha coisa, você tem que ser grato pelo pouquinho que você tem. Mas as pessoas vão olhar para você e elas vão medir o poder, a graça, a virtude do teu Deus olhando para a tua vida. Então, se eu andar de arrasto, se eu tiver uma família, nota 1 ou nota 2, eu estou falando do Deus que eu sirvo. E as pessoas estão olhando assim, poxa vida, mas para um pouquinho. Esse é o Deus que ele serve, mas olha a vida dele. Então, eu não posso ser ingrato por pouco que eu tenho que agradecer, porque há pessoas realmente que têm menos do que eu. Mas se eu quiser viver uma vida acima da média, eu não posso ficar olhando e me confortando, olhando para quem tem menos do que eu. Eu não vou crescer, eu vou ficar onde eu estou, me conformando com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sou. Quando é que eu cresço? Quando eu olho para cima. Você nunca vai subir uma escada olhando para baixo. Como é que eu vou colocar uma escada de 500 degraus e vou ficar olhando lá para baixo? Eu não posso, eu não vou. Eu preciso olhar, eu preciso mirar lá para cima. A primeira vez que eu fui no Rio de Janeiro e que eu fui conhecer o Cristo de pedra, não é o Cristo de verdade, o Cristo Redentor, por curiosidade, eu queria conhecer, eu queria ver aquela escultura, eu queria chegar no Rio de Janeiro lá de cima. E você entra num veículo especial e começa a subir toda aquela serra, aquela mata virgem. E o seu olhar não sai lá de cima, você está sempre olhando lá para cima porque você quer chegar lá, lá é o seu ponto. Se você nunca vai ser uma pessoa acima da média, se você não começar a olhar para cima. Você tem que parar de olhar para quem tem menos do que você. Ah, eu tenho um casamento nota 3, mas o meu vizinho tem um casamento nota 2. Eu conheço que nem casamento não tem. A minha família não é nota 10.
Eu tenho uma família nota 3, nota 4. Ah, mas eu conheço gente que nem família não tem. Outros são mais desgraçados do que eu. Mas por quê? Porque eu estou olhando para baixo. Eu estou tentando me conformar e eu estou tentando dizer, não, não é aquilo que eu queria, mas tem gente pior do que eu. Acontece que é verdade. Tem pessoas que estão vivendo muito pior do que você. E tem muitas pessoas vivendo pior do que eu. Mas eu quero que você pare um pouquinho agora. Eu quero que você acorde um pouquinho e pare de olhar para baixo e olhe para cima. E veja, não com inveja, mas olhe e veja. Assim como tem milhões de pessoas pior do que você, também tem milhões de pessoas vivendo melhor do que você. Eles têm uma família melhor do que a sua, eles têm mais alegria do que você, eles são mais abençoados do que você, eles são mais ungidos do que você. Eu não estou dizendo que você não tem unção, mas eu estou dizendo que tem pessoas que têm mais unção do que você. Há pessoas que têm mais unção do que eu. Há pessoas que têm mais sabedoria do que eu. Há pessoas que têm mais sabedoria do que você. Há pessoas que têm um relacionamento muito mais íntimo com Deus do que você, do que eu. E só me resta duas coisas. Ou eu vou olhar para baixo e vou dizer, tem pessoas que têm menos vida com Deus do que eu. Eu não sou lá essas coisas, mas tem gente pior do que eu. Mas a verdade é que tem gente muito melhor do que eu. E a pergunta é por que alguém é mais usado do que eu e por que alguém é mais usado do que você? Se eles são mais, então eles estão acima da média. Aquela comparação que eu fiz com você, de 500 garrafas de 300 ml, tudo igual, mas lá no meio tem uma que é mais. E os olhos vão para onde? Os olhos vão procurar a garrafa maior. Essas pessoas são as mais importantes. Mas nós queremos saber por que um cantor é mais rico do que o outro, tem mais samba do que o outro. Por que se destaca mais do que o outro? Nós sabemos que um dos maiores jogadores de basquete do mundo era um americano chamado Michael Jordan. Ele se tornou um multimilionário nos Estados Unidos. E alguém certa vez perguntou, Michael, qual é o segredo de você ser tão bom naquilo que você faz? Alguém queria um segredo, um passe de mágica. Ora, as pessoas que vivem acima da média, alguma coisa estão fazendo para chegar lá. Não adianta eu invejar. Eu jamais seria Michael Jordan porque eu comprei uma camiseta igual a dele, uns tênis igual ao dele, um calção igual ao dele, uma bola de basquete igual a dele. Eu não vou me tornar o que ele é por me vestir. Eu não vou ser um cantor famoso por colocar a mesma roupa, mandar fazer uma roupa igual, eu imitar a voz dele, ser um cover dele. Eu nunca vou ser ele. Essas pessoas fizeram alguma coisa para se destacar, para ir acima da média. Às vezes nós estamos na igreja e vimos pessoas que são muito mais abençoadas do que nós. E nós queremos saber por quê? Por quê? Será que Deus ama mais elas do que a nós? Se a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então a pergunta é, por que na igreja, ou por que na vida, no trabalho, na vida profissional, tem pessoas que são muito mais do que você? Por que você lá onde você trabalha, você é mandado e você não manda? Por que na Bíblia está dizendo que Deus falou? O Senhor te colocará por cabeça e não por cauda. Qual é a diferença de uma cauda de um animal para a cabeça de um animal? Primeiro, cauda, ou a cola, ou o rabo de um animal. Não vê, porque não tem olhos. Não fala, porque não tem boca. Não ouve, porque não tem ouvido. E não pensa, porque não tem memória, não tem crânio, não tem uma massa encefálica. Segundo, a cola anda lá atrás, ela está em último lugar. A cabeça pensa, raciocina, decide. A cabeça vê, porque os olhos estão na cabeça. A cabeça ouve, porque os ouvidos estão na cabeça. A cabeça fala, porque a boca, a língua, o sistema de fala está na cabeça. Isso aqui é o centro de todas as coisas. Escute bem você que está me ouvindo nessa live. Eu quero conversar com você, nós estamos conversando. Eu espero que você não saia dessa live. Que você fique, porque Deus quer falar coisas grandes com a tua vida. Sua vida vai mudar a partir da mensagem desta noite, desta quinta-feira do avivamento. Ah, mas eu pensei que o senhor ia pregar uma palavra
e que eu ia ficar aqui saltando, pulando, falando línguas dentro da minha casa. Calma, nós vamos orar no final. Mas a palavra que eu estou trazendo vai avivar a tua fé, vai avivar a tua mente, vai avivar a tua visão. Você não vai ser mais a mesma pessoa a partir desta palavra, desta noite que Deus me deu. Vivendo acima da média. Ora, Michael Jordan perguntaram, por que você é tão bom naquilo que você faz? E ele perguntou para uma daquelas pessoas, disseram, o que você faz às 2 horas da madrugada? E aquela pessoa disse, às 2 horas da madrugada estou deitado, ferrado no sono, já estou no segundo sono. E ele perguntou, e você, Michael? Ele disse, eu estou lá na quadra de esportes, treinando bola ao cesto. São 3 horas da madrugada, eu estou treinando. Ele disse, não, 3 horas da madrugada eu estou dormindo. E ele disse, eu estou treinando. Qual era a diferença daquela pessoa para Michael Jordan? Aquela outra pessoa era pobre e o Michael Jordan era rico. Não era questão de sorte ou de azar, mas de fazer alguma coisa para fazer a diferença. Ele treinava e ele se tornou bom naquilo que ele treinou. E quando você se torna bom naquilo que você faz, você tem tudo para enriquecer, para crescer. E aí você vai ter o carro que você quer, morar na casa que você deseja, colocar as roupas que você vive. Não é Deus. Deus me deu uma roupa melhor para aquele. Não, ele se tornou bom. As pessoas que vivem acima da média são pessoas que fazem coisas além daqueles que todo mundo está fazendo. O que os crentes estão fazendo? Indo na igreja, todo mundo vai. É preciso você fazer mais do que isso. Os crentes estão orando, ok, todo mundo ora, um ora 5 minutos, o outro ora 10 minutos, outro ora 30 minutos. Mas aquela pessoa que você olha e vê ele no altar, e ele é usado de uma forma extraordinária, e todo mundo dizia, eu quero ser igual a ele um dia. Eu quero pregar igual a ele, eu quero cantar igual a ele, eu quero ser usado igual a ele. Ora, amigo, para você ser usado igual a ele, cantar igual a ele, pregar igual a ele, e ter sabedoria igual a ele, ou mais do que ele, você vai ter que fazer as coisas que ele faz. Você vai ter que fazer coisas também além da média. Enquanto você fazer o que todo mundo faz, você vai viver a vida que todo mundo está vivendo. Enquanto você se consagrar como todo mundo está se consagrando, você vai viver como todo mundo está vivendo, recebendo o que todo mundo está vivendo. Quando você começa a fazer algo mais, algo além, que se destaca como aquela garrafa de 2 litros, no meio de 500 garrafas de 300 ml, ela se destacou. Quando você começa a fazer mais, e você trabalha mais, e você se entrega mais, e você se dedica mais, então você vai colher muito mais. E você vai começar a ter uma vida acima da média. Escute bem o que eu quero falar com você. Quando Jesus chegou para Pedro, Jesus estava prestes a ir para a cruz, ele sabia que ia morrer, e ele voltaria para o céu. E a igreja ficaria aqui, a obra tinha que continuar. E Deus precisava de líderes, verdadeiros líderes, comprometidos com Deus. E ele chama Pedro, Simão Pedro, e faz a seguinte pergunta para Simão Pedro. Pedro, ou Simão, você me ama mais do que os outros? Preste a atenção no que está sendo falado aqui. Ele não me perguntou, você me ama como os outros? Se Jesus perguntasse dessa forma, então ele estava perguntando para ele, você me ama como todo mundo me ama? Você me ama na média de todo mundo, do jeito que todo mundo está me amando? Não, ele perguntou, Pedro, você me ama mais do que os outros? Amor tem medida. Tudo na vida tem uma medida. A raiva tem uma medida, o amor tem medida, tudo tem uma medida. Eu posso amar alguém, mas sempre vai ter alguém que você vai amar mais do que o outro. Jesus amou os seus discípulos? Sim, os amou e se entregou por todos. Mas você vai perceber que quando Jesus vai para lugares separados, vai para outros lugares de consagração, a Bíblia diz, e tomando Jesus consigo, Pedro, Tiago e João, ele tinha 12,
Ele amava os 12, ele ministrou sobre os 12 e ele comissionou os 12. Mas quando ele ia para o seu lugar secreto, ele geralmente levava Pedro, Tiago e João. Era uma medida. Você tem que entender que as coisas têm medida. Você ama. A Bíblia diz que Jacó teve os seus filhos. Você vai ver que Abraão teve Isaac, seu filho. Mas você vai encontrar na história da Bíblia que profetas diz, há um caso na Bíblia que um casal diz, e Isaac amava mais o seu filho e a mãe amava o outro. Quando Esaú e Jacó nasceram, eles eram gêmeos. O pai gostava mais de um e a mãe gostava mais do outro. Amor tem medida. A Bíblia não diz que a mãe amava um e odiava o outro. E nem diz que o pai amava um e odiava o outro. A Bíblia apenas diz que a mãe amava mais a Jacó e o pai amava mais a Esaú. Não diz que não amava o outro, mas que amava mais. Então o amor tem medida. Isso é bíblico. Eu já vi alguém dizer assim, eu tenho 8 filhos e eu amo todos iguais. Não, você ama todos. Mas é perceptível quando às vezes um filho diz assim, a mãe nos ama, mas eu sei que ela ama mais o fulano. E às vezes a mãe quer tentar esconder, o pai quer tentar esconder. Não é que não ama, mas a medida. A medida. Você ama os seus parentes, ama. Você ama a sua família, ama. Mas não tem os mais chegados? Não tem aquele que você goste mais da casa dele, conversa mais do que o outro? Você ama a todos. E ele estava perguntando para Pedro, Pedro, você me ama mais do que os outros? Por que Jesus estava perguntando se Pedro amava ele mais do que os outros? Porque Jesus estava colocando os olhos e Jesus queria um líder. Jesus queria alguém que fosse tomar a frente e que fosse conduzir a igreja dele. Ele precisava de Pedro como líder. E o líder não pode simplesmente amar, só amar. Ele tem que amar mais do que os outros. Um pastor, para ser um pastor de verdade, não um pastor feito em fundo de quintal, um pastor feito por si próprio, que se intitula pastor, que às vezes é membro de uma igreja, obreiro de uma igreja, levanta um grupo, divide a igreja, vai lá e se torna pastor da noite para o dia. Eu estou falando de pastor chamado, comissionado por Deus. Para você ser um verdadeiro e autêntico pastor, você não pode amar a Deus como todo mundo ama. Você vai ter que aprender a amar a Deus acima da média. Você entendeu o que eu estou falando? Você entendeu do que eu estou falando? Preste atenção no que eu estou dizendo para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É preciso que você ame mais. Por quê? Porque você vai ter mais. Você não pode viver uma vida acima da média se você faz o que todo mundo está fazendo. Eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei aonde cheguei. Primeira coisa, eu sei de onde eu saí. Eu sei aonde eu estou. E eu sei aonde eu quero chegar. Esse é o primeiro passo. Uma vez o Senhor disse para Davi, te lembra de onde eu te chamei. Você nunca vai ser grato a Deus. E quem não sabe ser grato, não cresce. Você nunca vai ser uma pessoa e nunca vai viver uma vida acima da média enquanto você não aprender a ser grato. E o que é ser grato? Aí foi quando Deus disse para Davi, te lembra de onde eu te tirei. Quando eu te chamei, eu te tirei de trás do curral das ovelhas. Tu estava pastoreando as ovelhas do teu pai, no meio do campo, tu não era ninguém. O que ele estava dizendo? Não te esquece de onde eu tirei. Quando você começa, todos os dias, se lembrar da onde Deus te chamou, da onde que Deus te tirou, os pecados que Deus te perdoou, você vai ser uma pessoa, quer você seja pobre, quer seja rico, remediado ou não, você vai ser sempre grato. Eu sei da onde Deus me tirou. Eu sei da onde Deus me chamou. Eu sei qual era a minha vida antes de Jesus e a minha vida agora. Então, primeiro, você tem que ser grato e se lembrar de onde Deus te tirou.
Segunda coisa importante para você viver uma vida acima da média. Você vai ter que entender quem você é hoje. Você tem que saber de onde Deus te tirou, quem você é hoje, aonde é que você está, em que posição você está, em que lugar você está. E terceiro, aonde você quer ir, aonde você quer chegar, em que patamar você quer chegar. Você sabe onde que você quer estar daqui a um ano? Ah, não, mas o dia de amanhã pertence a Deus. Eu sei. Se Jesus voltar amanhã de manhã, glória a Deus. Se voltar semana que vem, glória a Deus. Mas eu preciso ter na minha mente, na minha visão, onde eu quero ir, aonde eu quero chegar, o que eu quero conquistar. Não interessa se seu casamento é 3. Se a nota é de 1 a 5, você tem que querer chegar a 5. Alguém vai dizer, ninguém tem um casamento 5. Mentira, tem sim. Ah, eu tenho uma vida 2, mas se eu tivesse uma vida 4, já estaria contente. Não, é 5. Eu não estou dizendo que você vai chegar no 5, mas você vai fixar os olhos lá, é onde eu quero ir. Então, eu sei de onde Deus me tirou, eu sei aonde eu estou hoje, eu estou aqui hoje porque foi aqui que Deus me colocou, e tudo que eu tenho hoje foi Deus que me deu. Eu entendo isso, eu compreendo isso, eu agradeço a Deus por isso, mas eu sei aonde eu quero chegar. E aonde eu quero chegar não é aqui onde eu estou. Isso aqui é um pedaço do trajeto aonde eu quero chegar. Eu continuo avançando. O apóstolo São Paulo disse, eu prossigo. O que é prosseguir? É não parar. As pessoas entram para a igreja, se batizam, e diz lá, eu dei o dízimo, dei a minha oferta, agora vou ao culto, tomo minha santa ceia, glória a Deus, amém. Que glória a Deus e amém. A vida é um constante crescer. Eu não sei quanto tempo vou durar, eu tenho 64 anos, eu não sei se Deus vai deixar eu viver até os 70, até os 80, mas eu quero dizer uma coisa, quando Deus me chamar, eu ainda vou estar crescendo, eu ainda vou estar andando, eu vou estar prosseguindo. E só a morte vai fazer essa caminhada aqui na terra parar, e se ela parar aqui, eu continuo com Deus da glória. Você está vivendo essa vida que você está vivendo porque você se acostumou a viver essa vida. E você fica se consolando, olhando para baixo, para quem tem menos. Você só deve de olhar para baixo para agradecer a Deus, para saber de onde Deus te chamou, de onde Deus te tirou. Se olhar para trás, eu vou ver. Deus me tirou do meio das imagens, da idolatria, de uma vida de miséria, de uma vida de fome. Foi de lá que Deus me chamou. Eu sou grato a Deus por isso. Mas Deus me trouxe até aqui e eu sou grato a Deus por isso. Mas isso aqui não é o ponto final. Há muita estrada, há muito chão, há muitas coisas que eu quero conquistar. E você tem que ter esse espírito na sua vida. E quando Jesus perguntou, Pedro, tu me amas mais do que os outros? Ele está dizendo, como é que eu vou te dar mais se tu não me amar mais? Como eu vou te dar mais unção se tu não me buscar mais? Como eu vou te dar mais da minha glória se tu não me buscar mais? Como eu vou te usar mais se eu não tenho mais de ti? Você só vai viver uma vida acima da média dos demais se você fizer coisas a mais do que todo mundo está fazendo. Você sabe o que está acontecendo com a sua vida? Você está fazendo o que todo crente faz. Vive uma rotina, faz uma oraçãozinha de manhã, uma oraçãozinha no meio-dia, lê um versículozinho da Bíblia quando lê, fica 4, 5 horas na internet, no WhatsApp. A maioria das coisas que você posta no WhatsApp não tem fruto nenhum, não ganha alma, não ajuda ninguém. Você posta fotos os dias inteiros, você tira foto de comida, de churrasco, de mesa, de prato, de bebida. Você bota foto de tudo, menos evangelizar. E você quer ver uma vida acima da média. Você está fazendo o que todo mundo está fazendo. Você está vivendo a vida que todo mundo está vivendo. Então não exija, não queira ter mais de Deus além daquilo que Deus já te deu. Porque você está recebendo com justiça. Deus está sendo justo com você. Você tem aquilo, apenas o que você merece ter. Se você quer ter mais, então você vai ter que fazer mais.
E Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, tu me amas mais do que os outros, porque se você me amar igual aos outros, então qualquer um dos outros que eu chamar vai dar a mesma coisa. Então às vezes nós ficamos olhando, eu me lembro quando era pequeno, eu tinha o meu pai na fé, e o homem que me ganhou para Cristo e me batizou nas águas chamava-se missionário Mário de Oliveira. Eu tive homens de Deus na minha vida, homens importantes. Um dos homens mais importantes que eu tive na minha vida chamava-se reverendo Eliseu Alves de Oliveira, um paizão que está na glória com Jesus. E eu louvo até hoje a Cristo pela vida dele, do que ele representou para tantas pessoas aqui nesta terra. Eu olhava para ele e dizia assim, meu Deus, eu quero ser como ele. Eu quero pregar como ele, eu quero ensinar como ele. Eu me lembro quando eu ia aos cultos de segunda-feira na minha igreja, na Grande Porto Alegre, com meu pai na fé. Era segunda-feira e quando o culto estava acabando, a gente estava orando assim, Senhor, não deixe esse culto acabar, isso é bom demais. Ele pregava 1h30 para nós e nós queríamos ouvi-lo mais. Eu queria ser como ele, mas eu sabia que eu não seria como ele só porque eu ia me vestir como ele, que eu ia falar como ele, que eu ia gesticular como ele. Não, para mim ser como ele, e ele era um homem acima da média, então eu precisava fazer as coisas acima da média. Você entendeu o que eu estou falando? Você não vai viver uma vida acima da média se você não ir além do que todo mundo já está fazendo. São as pessoas que fazem diferente, são as pessoas que vão além, são as pessoas que vão mais. São elas que vão se tornar as pessoas acima da média. Então Pedro respondeu, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus perguntou a segunda vez, Pedro, você me ama mesmo? E ele disse, Jesus, eu te amo. Terceira vez, Pedro, mas tu me ama? E ele disse, Senhor, tu sabe de todas as coisas, tu sabe que eu te amo. Então Jesus disse, então, apacenta as minhas ovelhas. Ora, quem é que apacenta? O pastor. E Jesus estava dizendo para ele, você vai cuidar do meu rebanho, você vai cuidar. Por quê? Porque você me ama mais do que os outros. Você sabe quem foi Abraão? Você diz assim, puxa vida, eu queria ser como Abraão, nosso pai na fé, oh, que coisa gloriosa. Mas a pergunta, para você ser como Abraão, você precisa fazer as coisas que Abraão fez. E quando Deus deu um filho para Abraão, que Abraão não podia ter um filho porque a mulher dele era estéril, e Deus deu um filho, ele botou o nome de Abraão, do filho dele de Isaac, que significa o sorriso da minha velhice, ou o meu sorriso, ou a minha alegria. E quando o filho cresce, ele é os dengo do pai, é o xodó do pai, é o filho único do pai. E um dia Deus disse a Abraão, ele disse o que é? Eu quero que tu ofereça o teu filho em holocausto para mim. Ora, todo mundo sabe, quando Deus pedia um holocausto, as pessoas iam no meio do rebanho, pegavam a ovelha mais linda, a mais bonita, a mais gorda, a mais sadia, e levava em cima de um altar com lenha, pegava um cutelo, uma faca, imolava, derramava o sangue e queimava e oferecia para Deus, em oferta a Deus. E agora Deus está dizendo, eu não quero uma ovelha, eu quero o teu filho, eu quero que tu mate o teu filho. Você está nessa hora dizendo assim, que isso, que Deus é esse? Que pede para alguém matar um filho? Calma, a história não acabou. E ele simplesmente, ele não diz porquê, nem sim, nem não, ele simplesmente prepara tudo, prepara o animal, prepara os seus criados, ele coloca a lenha em cima de um dos seus burros, ele pega o filho dele, o Isaac, que é um menino, adolescente, e diz, vamos com o pai adorar a Deus e vamos a um monte oferecermos um sacrifício a Deus. Só que sempre, Abraão, quando vai oferecer sacrifício a Deus, ele pega uma ovelha e leva. Mas agora ele não levou a ovelha. E o filho vai caminhando e o filho olha para tudo, vê a faca, vê a lenha, vê os animais, vê tudo, mas não vê o cordeiro. E ele faz uma pergunta, pai, tu te esqueceu do cordeiro, onde está o cordeiro? Tu trouxe a lenha, trouxe tudo, tu nunca te esqueceu de nada. Pai, por que tu esqueceu? E ele disse, filho, o cordeiro Deus para si proverá. A criança, o menino não sabia que naquele dia ele seria morto no lugar de um cordeiro.
E quando ele chega no meio do caminho, ele diz para os seus empregados, para que os empregados não venham assistir aquela cena cruel de um pai matando um filho, porque Deus havia pedido para ele. O amor de Abraão por Deus era tão grande, que era maior do que o amor que ele tinha pelo próprio filho. E o filho era a pessoa mais amada que ele tinha. E aí o que acontece? Os empregados ficam e ele leva o filho até a montanha. Lá na montanha ele prepara um altar, ele põe a lenha e o filho pergunta: pai, onde está o cordeiro? Ele disse: Deus proverá. E então ele pede para o filho botar as mãos, ele amarra as mãos do filho. E eu acredito que nessa hora o filho já está tomado de medo. E o pai pega ele e põe em cima do monte lenha. E primeiro vem o sacrifício, é preciso matar. E quando o sangue corre, é preciso colocar fogo na lenha. E o filho já sabe, porque o filho sabe como é que se faz o holocausto. Já havia visto o pai a fazer isso outras vezes. Mas agora não tem uma ovelha, ele é o sacrifício. Talvez ele chorando disse: pai, por que tu vai fazer isso? Pai, tu vai me matar? Pai, eu te amo. E o coração do pai dilacerado, chorando por dentro e com o coração rasgado. E Deus presenciando tudo quieto em silêncio. E quando ele pega a faca, e ele levanta a faca, e ele vem descendo com a faca, a voz de Deus treme como um trovão. Tudo treme naquela montanha. A mão dele para no meio do caminho. Eu acredito que o anjo segura a mão dele. A faca fica em cima do corpo do menino. E Deus diz o seguinte: Abraão, Abraão, não faças mal ao menino, pois agora... Escuta bem o que está escrito. Agora, Deus sabe o quanto tu o amas. A Bíblia não diz que hoje disse: Deus sabe agora que tu amas. Não, o quanto tu amas. Por quê? Eu disse para você que amor tem medida. Tem um monte de gente dizendo que ama a Deus, mas na primeira luta larga de Deus. Tem um monte de gente dizendo que ama a Deus, na primeira doença, na primeira provação, no primeiro desemprego, larga da mão de Deus. Vai para casa, reclama, critica, gesticula, amaldiçoa, é perseguido, vê uma coisa errada, larga tudo, larga ministério, larga chamada, larga altar, larga tudo que é coisa. Porque esse é o amor que você tem um amor, mas é um amor que não consegue se destacar dos demais. Você ama como todo mundo ama, como a maioria ama. Você está vivendo um amor por Deus na média de todo mundo. Sabe quem é que vive acima da média? Aqueles que fazem mais, que amam mais. E agora Deus está testificando: eu sei o quanto tu o amas. Não precisa matar o menino. Deus não ia deixar fazer isso. Era apenas uma prova. Era um amor que estava sendo colocado à prova. Sabe, uma vez, um casal que eu conheci, ele teve um derrame, ficou babando pelo canto da boca, fazendo as necessidades fisiológicas, usando fralda geriátrica, um homem novo. E aquela mulher cuidou daquele homem 1 ano. 1 ano depois, ela disse para mim: olha, bispo, eu sei que o senhor não vai entender, ninguém vai entender, mas eu estou no último de esgotamento. Eu já cuidei dele 1 ano, já mudei fralda dele 1 ano, já limpei as babas dele 1 ano. Eu tô esgotada e eu estou largando dele, porque eu vou cuidar da minha felicidade. E eu fiz uma pergunta: quando vocês casaram, vocês não prometeram ser fiel na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, em todas as circunstâncias? Ah, mas eu não aguento. Esse é o amor que muitas pessoas têm. Você anda um pedaço e quando você acha que a luta é demais, que o problema é demais, você larga. Você está vivendo a média que todo mundo está vivendo, que todo mundo está fazendo. Agora tem gente que leva lambada, é perseguido, é injuriado, é caluniado. Todo mundo fala de você, todo mundo lhe persegue, todo mundo levanta calúnia, injúria contra a tua vida. Um não te cumprimenta, um não te olha, outro te abandona, outro fica uma faca nas tuas costas, mas tu está lá. O teu amor supera tudo isso. Tu é uma pessoa, não é sortuda, tu é uma pessoa fadada a Deus te levantar e te colocar acima da média, a te honrar como nunca honrou ninguém, a te erguer como nunca ergueu ninguém, porque você está fazendo mais. Agora, tu quer mudar,
Tu quer uma mudança sendo crentinho, igual como estão milhões de crentinhos aí, fazendo o que todo mundo está fazendo, vivendo a vidinha que todo mundo está vivendo. Tu vai viver isso aí pro resto da tua vida. Eu estou determinado a viver uma vida acima da média. E eu sei que para viver uma vida acima da média, eu preciso viver uma vida acima da média. Eu sei que todo mundo ama, mas eu preciso amar muito mais. Eu sei que todo mundo ora, mas eu preciso orar muito mais. Eu pensei que todo mundo serve a Deus, mas eu quero servi-lo muito mais. Não para me exaltar, mas para que as pessoas possam olhar para a minha vida e ver que o Deus que eu sirvo não é pequeno. Porque as pessoas medem o tamanho do poder de Deus olhando para a tua vida. E se a tua vida é desse tamanhozinho, então eles fazem do teu Deus um Deus desse tamanhozinho. Quando você vive acima da média e Deus começa a te usar e os milagres começam a acontecer e você é uma mulher cheia da glória, cheia do Espírito de Deus, então as pessoas vão dizer assim, o Deus dele é grande, o Deus dele é fantástico, o Deus dele é maravilhoso, eu quero ser como ele porque eu quero servir o Deus dele como ele está servindo. Você entendeu? Isso é o segredo de se viver uma vida acima da média. Você acha que aquele paralítico que foi curado quando subiu no telhado da casa onde Jesus estava pregando, só tinha ele naquela cidade? Gente, eu acredito que tinha milhares de pessoas paralíticas. Um entrevado das duas pernas, outro coxo da outra perna, muitos, mas um foi curado. Mas por que esse homem foi curado e os outros da cidade não foram? Porque esse homem fez o que os outros não fizeram. Quando aquele paralítico foi levado numa cama para os seus amigos, conduzido numa cama, ele chega lá, a casa onde Jesus está pregando está superlotada, não dá para entrar pela janela, não dá para entrar pela porta, os amigos querem levar ele de volta embora, dizendo, vamos embora, não dá para entrar, a casa está cheia. Ele disse, eu não vou embora, eu vim para ver o mestre, eu vim para me encontrar com ele. Tá, mas você vai se encontrar com ele, não tem como entrar aqui dentro, isso aqui está que nem lata de sardinha. E disse, tem um lugar onde eu posso entrar. E os amigos disseram, onde? Ele disse, me leve para cima do telhado. Você sabe o que isso significa? Primeiro, a casa não é daquele paralítico. A casa não é de nenhum daqueles que levaram o paralítico numa cama. Ele não é dono daquela casa. E ele precisa subir num telhado de uma casa que não é dele. E eu não sei como fizeram para levantar e levaram um homem coxo em cima de uma cama, amarraram cordas, arrumaram escada, saíram pedindo escada na casa de algum vizinho, de alguém, e subiram lá para cima e puxaram ele amarrado numa corda. E agora, pasme, a casa não é deles, mas eles arrancam as telhas da casa, destelham a casa. E quando as telhas começam a sair, as pessoas que estão dentro daquela casa começam a olhar para o telhado e ver o que está acontecendo, estão tirando as telhas dessa casa. Quem é que está tirando as telhas da casa? Os amigos do paralítico. O paralítico diz assim, é para arrancar as telhas. Eu pergunto, todos os outros paralíticos fizeram a mesma coisa? Não, ninguém fez isso. Mas aquele homem fez isso. E eu pergunto, todos foram curados? Não. Quem foi curado? Ele. Por que ele foi e os outros não foram? Porque ele fez algo acima da média. Ele fez o que os outros não fizeram. Você entendeu? Você está entendendo? Eu sei que Deus está falando no teu coração essa noite. E algo está acontecendo aqui na tua mente. Algo está se abrindo. Algo está abrindo a tua visão. E você está dizendo, agora eu estou entendendo. A vida que eu estou vivendo é a vida que eu estou merecendo viver, mas se eu quiser ter uma vida além disso, acima da média, então eu preciso viver uma vida além dessa que eu estou vivendo. Eu preciso servir a Deus além desta vida que eu estou servindo. Ou então você se contente com as migalhas que você está vivendo. Não se queixe de Deus. Quando ele começa a descer do telhado, numa corda amarrada e para aos pés de Jesus, a Bíblia diz que Jesus vendo a fé daquele homem. Vendo o quê? A fé. Como é que Jesus viu a fé? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas que você espera. Agora, a fé tem que ser materializada. Você entendeu? Você tem que materializar a sua fé. Fé se materializa. É a mesma coisa. Eu amo alguém. Eu me apaixono por alguém e eu quero me casar com alguém, mas eu não manifesto esse amor para esse alguém. Como é que essa pessoa vai saber que eu a amo, que eu a quero, que eu a desejo? Mas no momento que eu quero conquistar alguém,
Eu quero ter o coração daquela pessoa. Então, eu tenho um sentimento. Aquela pessoa não sabe do meu sentimento. Então, o que eu faço? Eu vou na floricultura e eu compro as flores mais lindas. E eu pego um cartão e eu escrevo algo bacana e assino embaixo e mando entregar para a pessoa no qual eu quero conquistar. E quando ela recebe aquelas flores, diz assim, que coisa linda, ela vai lá e pega o cartão e ela vê aquela poesia bacana que eu coloquei e vê o meu nome. Então ela descobre o meu sentimento por ela, porque eu fiz... O que eu fiz com o meu sentimento? Eu peguei o sentimento e materializei ele. Eu transformei ele em algo material e coloquei. Você não compra a Deus quando você oferta. Você não compra a Deus quando você dizima. Mas é uma forma de você materializar a tua fé. Quando você materializa um sentimento. E aquele homem, ele tinha uma fé, mas ele materializou a fé numa atitude, tirando as telhas, subindo numa casa que não era dele, tirando as telhas de uma casa que não era dele, e descendo. E Jesus disse, vendo a fé. Como é que Jesus viu a fé? Porque ele materializou a fé. Então ele disse, te levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa curado. E aquele homem com as pernas tortas, coxas, secas, recebe vida nas pernas. E se coloca de pé pela primeira vez. E pega a cama, bota nas costas e vai embora para casa. O que você acha que aconteceu naquele dia lá? Aquela multidão entrou num delírio. Todo mundo glorificando a Deus, porque não tinha outra coisa a não ser glorificar a Deus. Talvez outros parentes perguntaram, por que Jesus não me curou como curou a ele? E eu te respondo, porque os outros não fizeram o que ele fez. Aleluia! Está sentindo a presença de Deus aí? Está vendo como Deus está falando com você? Oh, glória a Deus! Você acha que quando Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, você acha que era a única mulher que sofria de hemorragia numa cidade? Claro que não. Mas a Bíblia registra um caso. Mas por que a Bíblia registra um caso e as outras mulheres que sofriam das mesmas doenças não foram curadas? Porque a mulher do fluxo de sangue fez uma coisa que as outras mulheres que tinham problema, o mesmo problema dela, não fizeram. O que ela disse? Eu estou doente, eu gastei todo o dinheiro que eu tenho, eu estou pobre, eu estou na miséria e eu preciso. Eu quero ser curada e eu não tenho mais dinheiro para médico, eu gastei tudo que eu tinha, eu estou no fundo do poço da pobreza, da miséria e continuo mais doente do que nunca. Eu vou até Jesus, eu vou procurar Jesus. Mas a pergunta é, uma mulher que vem 12 anos perdendo o sangue, você acha que essa mulher é forte? Essa mulher, o retrato dela é o símbolo da fraqueza, da anemia. Uma pessoa que perde sangue por 12 anos. É uma pessoa fraca, doente, pobre, miserável. Mas ela vai se arrastando. Mas ela determinou dizendo, eu vou até onde está, eu vou procurar ele, eu vou até lá. Ela não disse, alguém vai me levar, eu vou. Mesmo na minha fraqueza, mesmo na minha demência, mesmo no estado que eu me encontro, eu vou reunir as minhas forças e eu vou até ele. E se eu chegar lá e eu não conseguir falar com ele, nem que seja na orla dos seus vestidos eu tocarei, e ela determinou dizer, e eu vou ser curada. Ela não disse, talvez, ela disse, eu vou. E ela vai, ela chega lá, é muita gente. E ela quer falar com ele e não consegue. Ela quer se apresentar para ele e não consegue. Mas ela, no chão, ela olha e vê os pés de Jesus. E ela vê o vestido dele. E ela no meio das pernas dos outros, no chão, se arrastando. Ela estende a mão e toca na barra do vestido de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! E ela toca, e diz a Bíblia, quando ela toca, na mesma hora, a virtude de cura entra no corpo dela, e ela sente que o sangue se estanca. E Jesus para de pregar, e ele faz uma pergunta, quem é que me tocou? E os discípulos, sem entender, disseram, mestre, todo mundo te aperta, todo mundo te toca. Olha a palavra que Jesus disse, todo mundo te toca. Mas Jesus disse, não, alguém me tocou com fé, porque eu senti que de mim saiu virtude. Veja a diferença, todo mundo te toca. Mas Jesus disse, não, alguém aqui me tocou com tamanha fé.
Essa mulher estava fazendo mais do que os outros. Os outros estavam lá na volta, querendo tocar na mão, sem propósito, querendo ver ele, querendo passar a mão na mão dele, querendo tocar no rosto dele, curiosos para ver. Mas alguém estava lá no chão, tomado de uma fraqueza, tomado pela doença, 12 anos de sofrimento, mas estava determinada, disse, se eu não falar com ele, eu toco e eu vou ser curada. E ela toca e ela é curada. Eu pergunto quantas mulheres que tinham a mesma doença dela foram curadas naquele dia. Nenhuma, exceto ela. Mas por que que Jesus não curou as outras com ela? Porque ela fez o que nenhuma outra fez. Ela foi uma mulher fora da média, acima da média, perdão, porque ela teve uma atitude acima da média. Ela fez. O homem do telhado fez o que ninguém fez. A mulher do fluxo de sangue fez o que ninguém fez. Você acha que Bartimeu, quando foi curado da cegueira em Jericó, você acha que Bartimeu era o único cego da cidade de Jericó? Claro que não. Como não tem um cego em Pelotas, como não tem um cego em Rio Grande, como não tem um cego na sua cidade, deve ter muitos. Lá em Jericó tinha muitos cegos. Mas Jesus curou um cego que estava sentado à beira do caminho. Aí você vai dizer, mas ele, se Deus, ele faz acepção, ele cura um e não cura o outro. Não. Quem é que ele curou? Um homem que fez o que os outros não fizeram. Porque quando ele ouviu um barulho, ele era cego, mas ele ouviu um barulho, e disseram, vem vindo aí uma grande multidão, e ele perguntou, quem é? E alguém disse, Jesus. Ele parou a gritar. Nenhum outro gritou como ele gritou. E ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E todo mundo dizia, cala a boca, não incomodes o mestre, Deus não é surdo. Mas a Bíblia diz que ele não estava ouvindo os outros. Ele cada vez gritava mais, Jesus, filho de Davi. Jesus parou a multidão e disse, chamem aquele cego e tragam ele até aqui. E alguém foi lá e disse, Bartimeu, te levanta, o mestre te chama. Por que Jesus não chamou os outros? Porque os outros não gritaram. Por que Jesus não curou os outros? Porque os outros não fizeram o que Bartimeu fez. E se você, minha amiga, você, meu amigo, viver a tua vida toda de crente ou de não crente, fazendo o que todo mundo está fazendo, você vai continuar vivendo a vida que você está vivendo. Mas se você quer viver uma vida além, você quer subir, você quer galgar, você quer subir a montanha em direção à glória de Deus, então você vai ter que fazer muito mais do que você está fazendo agora. Então, ele disse, Bartimeu, o que queres que eu te faça? Ele disse, Senhor, eu quero ver. E ele estende a mão e diz, então vê. E na mesma hora ele viu. Eu poderia falar de tantos mais aqui, mas eu vou parar por aqui porque que você já entendeu o suficiente. Eu não sei se você quer continuar vivendo essa mesmice. Eu não sei se você está alegre, contente, satisfeito com a vida que você tem. Isso eu não posso estar insatisfeito, pode. Você não pode estar ingrato pelo que tu tem. Grato pelo que tu tem, querendo muito mais, porque Deus tem mais para te dar. Você não vai querer uma coisa que Deus não tem. Você vai querer algo que Deus tem e não te deu, porque você está vivendo o que todo mundo está vivendo. Alguém certa vez disse para mim, poxa, bispo, eu queria saber 10% do que você sabe da palavra. Eu não me considero mestre da palavra, não me considero professor da palavra, mas o que eu tenho, eu sei que foi Deus que me deu, mas eu busquei, e eu busco, e eu continuo buscando, e eu continuo orando, e eu continuo lendo, e eu continuo estudando a palavra, e eu quero morrer aprendendo de Deus, porque eu preciso viver uma vida acima da média. E o meu grande desafio é preparar uma igreja vivendo acima da média. Para que as pessoas possam olhar, não tem nada a ver com concorrência com outras igrejas, não tem nada a ver com concorrência, eu não estou aqui para concorrer com pastor, nem para concorrer com igreja. Mas a Bíblia diz assim, ninguém põe fogo numa lamparina, ninguém acende o lampião, e pega esse lampião e coloca debaixo da mesa, porque não vai servir para nada.
Mas quando você acende uma lâmpada, acende uma lamparina, um lampião, você coloca em cima da mesa para que todos dentro daquela casa que estavam no escuro sejam iluminadas. Sabe o que está falando a Bíblia? De lugar de destaque. Tem um monte de gente que é luz, mas a luz dele está debaixo da mesa, debaixo da toalha, escondido, ninguém vê nada. E Deus está dizendo que você tem que sair debaixo da mesa e ficar em cima da mesa, para que pessoas sejam iluminadas por aquilo que Deus fez na tua vida. Você entendeu? Que Deus possa ter abrido o teu coração, que Deus possa ter aberto a tua mente, e que você possa, depois desta palavra desta noite, acontecer um avivamento no teu coração, você vai dizer, sim, eu quero, mas eu sei que eu vou receber quando eu começar a viver acima da média, fazendo coisas acima do que todo mundo está fazendo. Você vai aos cultos domingo, milhões de pessoas vão. Você faz uma oraçãozinha todos os dias, milhões de pessoas fazem. Agora, você fica 1 hora orando a Deus, 2 horas, poucas pessoas fazem isso. Você ora 10 minutos por dia e fica 5 horas por dia com WhatsApp, Facebook, novela, filme, 5, 6 horas por dia. Todo mundo faz isso. Mas tem pessoas que veem menos TV, menos redes sociais e mais com Deus. O que você acha que vai acontecer com essas pessoas? O que você acha que vai acontecer com a família delas? Qual é o milagre que você acha que vai acontecer dentro da casa, da vida, na família? Amigo, amiga, você é aquilo que você escolheu ser. Não, mas eu não escolhi ser assim, bispo. Eu quero ter mais. Então faça mais, viva mais, se entregue mais. Você está fazendo o que todo mundo está fazendo. Ah, não vou no culto hoje porque hoje eu estou cansado. Um monte de gente faz assim, a maioria faz assim. Eu não vou orar hoje porque eu estou muito cansado. Amanhã eu oro. Milhões fazem isso. Ah, eu faço jejum, já faz mais de um mês que eu não faço, está na hora de eu fazer. Milhões fazem isso. Você está na média da maioria das pessoas. Agora, quando você começa a fazer algo, você ama a sua igreja? Ah, eu amo. Até onde? Até a primeira pregação que você não gosta? Você está na sua igreja até o dia que chegar, quando o seu pastor lhe chamar a atenção e falar para você e lhe confrontar dizendo que você está errado. Você vai ficar aí, você ama até quando? Até onde você ama? Aquela mulher ficou 1 ano com o marido, depois desistiu dele. Agora, quem são as pessoas que vão viver acima da média? Aqueles que não largam, aqueles que põem a mão no arado e não olham para trás, aqueles que não olham para a injustiça, que não olham para a perseguição, que não olham para a falta de reconhecimento. Amigo, se tu não me reconhecer, o meu Deus me reconhece. Se tu não me reconhecer o meu trabalho, o meu esforço, a Bíblia diz que Deus não se esquece do vosso trabalho. O teu trabalho no Senhor não é em vão. Eu não trabalho, eu não prego, eu não dirijo igreja para receber aplausos do ser humano. Os aplausos não me dão nada. Aplausos de homem para homem é só para afagar o ego, para fazer ficar mais e mais e mais e mais vaidoso. Eu não trabalho por aplausos de homens, nem por tapa nas costas, nem por alguém dizer se você é o máximo. Se alguém falar, obrigado, a glória é de Deus. Mas eu não trabalho para isso. Eu trabalho para Cristo, para que o nome dele seja glorificado, para que ele cresça e eu diminua, para que ele seja exaltado. É por isso que a gente tem que trabalhar, com o motivo certo, com a razão certa. Aonde você está? Primeiro, não se esqueça de onde Deus te tirou. Segundo, saiba no lugar e na vida que você está vivendo. Agradeça, seja feliz dessa vida que você está vivendo. Mas se você quiser crescer, você vai ter que olhar para alguém que tem mais do que você. Eu nunca vou crescer para quem tem menos do que eu, para quem ora menos do que eu, para quem se consagra menos do que eu, para quem trabalha menos do que eu.
Eu só vou crescer olhando, não é invejando, olhando e estimulando a minha fé. Estimulando a minha fé. E você vai ver a história de Elias e Eliseu. Eliseu foi aluno, discípulo de Elias. Ouviu tudo, viu tudo, acompanhou tudo, foi humilde a vida inteira. Quando Deus arrebata o profeta Elias numa carruagem de fogo, Eliseu assume o lugar do seu pai na fé. E se você estudar a palavra, você vai ver, no livro de Reis, que Elias, que era o pai espiritual de Eliseu, fez 7 grandes milagres. Quando você continua nas páginas do livro de Reis, você vai ver que o Eliseu, o aluno, o aprendiz, realizou 14 grandes milagres, o dobro do pai na fé. Deus quer te levar além, além do que tu pode. Só vais crescer olhando para quem tem mais e dizendo, se ele tem e Deus deu para ele, eu posso ter e Deus pode me dar. Mas por que eu não tenho? E por que eu não cheguei? Porque eu não fiz o que o outro fez. Não andei como o outro andou. Não me dediquei como o outro me dedicou. Não tem nada a ver com inveja, tem que ver com estímulo. Eu só cresço me estimulando. Quando eu fui à Colômbia, a primeira vez em Bogotá, no Centro Mundial de Avivamento, haviam 15 mil líderes do mundo inteiro. Eu voltei de lá motivado. Eu quero crescer, eu preciso crescer, e o nosso ministério cresceu. Quando eu voltei o ano seguinte, haviam 20 mil líderes. A última vez que eu fui, eles compraram outros galpões, outros prédios, e haviam 25 mil pessoas. 25 mil. Isso é estímulo para mim. Eu nunca vou crescer olhando para quem está quebrado. Eu nunca vou ser estimulado a crescer para quem está derrotado. Você nunca vai mudar o teu casamento enquanto você conviver no meio de pessoas que têm família fracassada, casamento fracassado. Você pode ir lá para ser bênção para eles, para tirar eles de lá, para trazer com vocês. Escuta bem, já estou encerrando, eu me encontro num patamar. Eu não estou nem lá no chão e nem estou lá no topo. Eu estou em algum lugar dessa escada. Como é que eu faço para as pessoas que estão degraus abaixo de mim? Eu não posso descer lá e viver como elas e ser como elas. Mas a minha missão é estender as minhas mãos para as pessoas que estão lá embaixo e mostrar para elas que elas podem subir comigo e trazê-las para junto de mim. Isso é uma missão. Mas se eu quero crescer, eu preciso olhar para quem está acima de mim e dizer, eu quero aprender contigo. Eu quero que tu me ensine o que eu não sei ainda. Eu quero que tu me mostre o que ninguém me mostrou ainda. Eu quero imitar o teu modo de vida. Você ouviu? Ah, mas aí não deve de imitar ninguém. Escuta bem, eu vou encerrar agora com esta palavra. O apóstolo São Paulo disse, sede meus imitadores. Mandou fazer o quê? Imitar ele. Assim como eu sou imitador de Cristo. Veja que é uma corrente. Paulo, ele cresceu e foi o Paulo que ele foi porque ele imitava Jesus. Agora Jesus não está mais aqui na terra, mas Paulo está ali. E ele está dizendo, vocês querem crescer, sede meus imitadores. Como eu fui de Jesus. Vocês me imitem a mim. Se você imitar quem está abaixo, você vai se tornar como eles. Se você andar com fofoqueiro, você vai ficar fofoqueiro como eles. Se você viver junto com pessoas fracassadas, que vivem falando mal da igreja, que falam mal do ministério, que falam mal de tudo, você vai se tornar como eles. Há um provérbio que diz, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Você quer crescer? Você quer prosperar? Ande com pessoas que estão enxergando além de você. Se agregue com pessoas que têm muito mais para te dar do que aquilo que você tem para oferecer. Que Deus te ajude, que Deus te guarde, que Deus te abençoe. Eu vou dar uma olhadinha aqui no meu notebook. Eu quero ler apenas, tentar ver se eu consigo ler aqui o número das pessoas. Eu vou estar salvando esta live e eu vou passar esta live, a reprise, amanhã. E eu quero convidar você domingo para estar comigo às 5 horas da tarde. E não se esqueça, teremos Santa Ceia online. Você vai cear comigo aí na tua casa.
Você vai preparar o suco de uva, um pão ou um bolinho, você vai preparar, eu vou orar, vou consagrar a Deus e você vai participar comigo. Quero falar com você que está distanciado de Deus, está sem igreja, você quer congregar comigo, você não precisa morar em Pelotas. Você quer ser um membro do Sampaz Church, entre em contato comigo pelo meu Facebook ou entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, 991 16 17 14, o código é 53. Vou lhe mandar para você uma ficha, você vai preencher esta ficha, eu vou mandar para você um cartão de membro e você vai acompanhar todas as semanas os cultos ao vivo daqui de Pelotas e você vai ser membro do Sampaz e eu vou cuidar de você, eu vou te acompanhar, o teu crescimento na fé, o teu crescimento ministerial, eu vou te dar uma cobertura espiritual. E se não há um santuário da paz da tua cidade, quem sabe, você não vai ser o instrumento que Deus vai levantar para ser a pessoa que vai levantar o nosso ministério aí na tua cidade. Tá bom? Eu vou ler os nomes aqui, já vou orar com você. Fique aí, porque Deus tem algo para te dar ainda. Vamos ver aqui aonde começou aqui. É muita gente, eu não sei se eu vou conseguir ler a todos, tá ok? Vamos lá. Viviane Rosa, Tamara Lourenço, Goulart, Viviane Rosa Glórias, boa noite, bispo e bispa. Luciele Gonçalves Vieira, Lauro Casarinho, meu obreirão, com a família. Boa noite, amados irmãos, Deus abençoe. Amém, boa noite a todos amados. Evangelista, irmão Joaquim Renato, nosso diretor do corpo diaconal, pede oração por Luiz Eduardo Teixeira. Amém, busquem a Deus, Ele te dará a bênção que precisa. Glórias a Deus, é muita gente aqui, meu Deus do céu. Vamos buscar também essas pessoas que estão nos hospitais, etc. Orar pela Cláudia, irmão do evangelista Renato. Cleonice Silva, glória a Deus. Luciele Vieira, verdade, estamos orando por ti, querida. Cleonice Silva, bênçãos. Muita gente aqui, vamos ver aqui. Meu Deus do céu. Vamos ver o que eu vou falar aqui. Giovana Duarte, glórias. Cleusa Leal, lá no bairro Fragata. Também Cleonice. Jesus amado. Elizabeth Porciúncula, no bairro Sangafunda. Diaconisa Zilma Rezende. Gilvani Vasconcelos. Pastor Milton Ares da Silva. Elisete Costa, está gripada, pedindo milagre. Meu Deus do céu, muita gente, que maravilha. Depois vão ter Pati Dias, a Patrícia, né? Daniane Fernandes. Gente, Maria Nascimento, bênção de Deus. Beijão no coração, vamos entrar em oração nesse momento, na presença de Jesus. Feche os teus olhos. Se você está fora da ceia, fora da comunhão, quer voltar, deixa o recado aí. Bispo, eu estou voltando, voltei essa noite. Bispo, eu estou sem congregação, quero congregar com vocês, mesmo morando fora de Pelotas. Escreva para mim, entre em contato comigo, eu quero cuidar de você, eu quero orar por você, eu quero te ajudar, tá bom? Vamos começar a virar página e vamos viver uma vida acima da média, tá ok? Vamos orar junto, fecha os teus olhos. Maravilhoso e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, eu te agradeço por mais uma live. Estamos 9 horas da noite, completando 1h30 na tua presença. Senhor, visita esta casa, visita esta família com a presença do teu Espírito Santo. Ó Deus, em nome de Jesus, eu repreendo a doença da tua casa, da tua família, as enfermidades do alto da cabeça, a planta dos teus pés, dores de cabeça, desmaio, enxaqueca, infecção do ouvido, da garganta, das cordas vocais, doença dos olhos, catarata, glaucoma, doença do fígado, do estômago, da vesícula, da bexiga, no útero, nos ovários, enfermidade da coluna, na pele, no sangue, nos ossos, nos artérios, nos intestinos. Eu repreendo o câncer, a AIDS, eu repreendo o coronavírus, eu repreendo a febre,
todo mal seja repreendido da tua vida, da tua casa. Eu repreendo as amarrações espirituais, obras de feitiçaria, obras de macumbaria, obras de inveja, obras de amarração. Deus visita os pedidos de oração. Esta pessoa hospitalizada, doente em casa, no hospital, nas enfermarias, nas UTI, visita estas famílias agora, visita este presidiário no presídio, visita, Senhor, cada cidade, cada município, cada estado, qualquer pessoa que nesta hora estiver ligada nesta live, que a tua glória, a tua presença seja derramada nesta vida agora. Em nome de Jesus, eu te declaro debaixo da mão da glória, da unção do Pai, da unção do Filho e da unção do Santo Espírito de Deus. Abençoa esse copo com água, a chave desta casa, o comércio, o trabalho desta pessoa, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos. Muito obrigado pelo teu carinho. Manda um abraço para Lajeado, onde estarei sábado agora, aí no bairro Santo Antônio, na rua Santo Antoninho, se não me engano é 167, antigo supermercado Mercearia do Índio. Nesse sábado, 8 da noite, estarei com meu amigo pastor José e a pastora Márcia e toda a nossa equipe da nossa igreja. Domingo eu estou na live ao vivo aqui. Multiplique, compartilha, manda para os teus amigos e anota o WhatsApp aí. 53 é o código, telefone 991 16 17 14. Tá bom? E se você quiser maiores informações, como você contribui, como você envia o seu dízimo, como você dá a sua oferta para a obra da construção da catedral, entre em contato comigo pelo WhatsApp, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês que estão conosco nesta live aqui. É muitas pessoas, eu ficaria muito tempo aqui citando o nome, mas muito obrigado pelo teu carinho e eu me despeço. Sou teu servo, estou aqui para te servir 24 horas por dia. Não posso estar presencialmente em todos os lugares, mas você pode me ligar qualquer horário, durante 24 horas, uma oração, uma palavra, um aconselhamento, o que você precisar de mim ou da minha equipe, nós estamos à tua disposição. Um beijo no teu coração, desse teu servo e teu amigo, o Bispo Honorei Padilha. Até lá, na paz de Jesus. Amém. Obrigado, gente.